Boa noite, meu amado, meu querido irmão. Nós estamos mais uma vez aqui com você nessa rede social, disponibilizando para você esse curso Panorama do Antigo Testamento. Isso que faz parte da nossa Escola Bíblica Discipuladora da Pibáguia, e é um curso maravilhoso. Já estamos avançando bastante e estudamos já aqui junto com os irmãos várias partes da Bíblia com essa visão panorâmica, uma visão geral dos livros do Antigo Testamento. Nós já estudamos os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e estamos agora estudando os livros históricos do Antigo Testamento. O gênero literário, os livros históricos, é o mais presente na Bíblia. E obviamente, não é um gênero como a gente conhece, às vezes, na escola. A história científica é uma história de memórias, crônicas, transcrições da tradição oral. Então, graças a Deus, nós temos esse acesso aos livros históricos. E já estudamos sobre Josué e hoje vamos estudar sobre Juízes, né? São todos esses os livros históricos do Antigo Testamento. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Então, nós estamos já Josué, vamos estudar agora Juízes. Esse programa faz parte de uma ampla programação que a Pibáguia tem nas redes sociais, tanto no Facebook, YouTube, quanto no Instagram, e nós queremos realmente que você esteja sempre nos acompanhando aí na medida do possível, com lives, transmissões aqui pelo YouTube, cursos online. Então, você esteja participando conosco e aproveitando do melhor que a gente pode fazer à distância. Se possível, colabore também conosco. Nós estamos recebendo dízimos e ofertas aí pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Está aí disponibilizadas as nossas contas. Você pode depositar sua oferta, o seu dízimo, ou procurar um dos nossos tesoureiros que estão nos ajudando aí. Nós temos o irmão Odeone, a irmã Maria Nilza, a irmã Denise, estão todos nos ajudando, coletando também dízimos pessoalmente. Então, se você não está com tantas restrições de movimentação nesse período, pode procurar diretamente um desses irmãos ou depositar, transferir aqui numa de nossas contas para nos ajudar durante esse período de pandemia. Eu sei que tem pessoas generosas que estão aí sempre atentas e sempre fiéis àquilo que Deus tem abençoado suas vidas. Nosso estudo de hoje será, como a gente já anunciou, sobre o livro de Juízes. Bom, vamos orar, pedir que Deus esteja nos abençoando para que seja um bom estudo e sua palavra seja viva e penetrante em nossos corações. Meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela palavra do Senhor, obrigado a Deus por essa oportunidade de chegar até essa casa, até esse irmão. Abençoe, ó Deus, sua mente, abençoe o seu coração, que ele absorva, ó Deus, da tua palavra, aquilo que o Senhor, ó Deus, vê que é necessário para a sua vida, sua edificação pessoal, seu crescimento, e que ele possa ter discernimento e entendimento para que juntos possamos, ó Deus, ver a viva, a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor para os nossos dias. Esteja quebrantando os corações, aliviando-nos nas nossas dores, nossos pecados, perdoando os pecados e fazendo-nos, ó Deus, ter sempre a preocupação de te buscar e te servir. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Muito bem, meu querido. Livro de Juízes, quem foi que escreveu o livro de Juízes? Bom, a maioria dos estudiosos atribui a Samuel a autoria pelo menos na maior parte do livro de Juízes, mas com certeza, dado aí aos detalhes e também ao período em que foi escrito, Samuel, tendo sido ele o autor,
ele utilizou várias fontes, vários outros escritos lá que ele tinha disponível na época e também tradições orais que ele aprendeu, né? Não sei se você lembra, Samuel frequentou uma escola de profetas, uma escola de sacerdotes. Então, ele certamente aprendeu muita coisa sobre a história do povo de Deus e registrou, sendo ele o autor, essa parte do livro de Juízes. O livro de Juízes abrange um período de quase 200 anos, entre os séculos 12 e o século 11 a.C., né? Então, um período importante da história, e foi escrito já no período monárquico, provavelmente aí já no primeiro governo de Saul. Lembrando que Saul vai governar 40 anos. Então, pela declaração que a gente vê, pelas declarações que a gente vê no livro de Juízes, provavelmente já estava nesse período aí da monarquia, e provavelmente ainda no início, porque fala da monarquia de maneira boa, não de maneira ruim, né? Porque todo governo monárquico tem os seus... aliás, todo governo, né, tem o seu lado bom e o seu lado ruim também. Tá? Bom, o livro de Juízes, ele vai narrar, então, sobre os juízes. Mas quem eram os juízes? Os juízes eram líderes teocráticos. O que quer dizer um líder teocrático? É um líder que governa em nome de Deus. Então, ele está ali governando, mas não foi o povo que escolheu, foi Deus quem o escolheu. Então, seria essa a ideia, né? Eu estou governando em nome de Deus. Eles centralizavam em torno de si funções religiosas, civis, militares e judiciais. Eles tinham um poder temporal e espiritual muito grande, né? Quase que absoluto. Então, o governo normal na época era um governo tribal. Cada tribo tinha o seu líder, seus líderes, e cada família tinha o seu líder, né? As tribos reuniam os clãs, então estavam ali organizados dessa forma. Mas, por conta de circunstâncias especiais, haviam então tempos em que se levantava um juiz, alguém que tinha essa liderança geral do povo de Deus de todas as tribos, né? Então, geralmente isso vinha depois de uma batalha de livramento. O juiz liderava o povo nessa batalha de livramento e, com isso, legitimava uma influência sobre os governos tribais. O livro de Juízes registra 13 juízes: Otiniel, Eude, Sangar, Débora, né, uma mulher aqui entre todos esses líderes, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsam, Elon, Abdon, Sansão e Samuel. Alguns aqui você já deve conhecer, né? Tem alguns que são realmente aí bem conhecidos, como Gideão, Sansão, Samuel, Jefté. Então, alguns são mais conhecidos. Mas todos esses aqui estão lá no livro de Juízes. Alguns só são citados levemente, né? Outros, sua história é mais detalhada, como especialmente Gideão, Sansão e Samuel têm histórias detalhadas, né? Samuel não vai ter no livro de Juízes, né? Vai estar no livro de Samuel mesmo, em que vai estar registrado lá essa trajetória do juiz Samuel, que, sem dúvida, o mais relevante desses juízes todos aqui vai ser Samuel, né? Que é um período de transição, de estabilidade, aí, realmente Samuel vai estar sobre seu poder ali, né? Não só essa questão religiosa, sacerdotal, mas a religiosa profética também. Bom, mas é um assunto de outra lição. Bom, o esquema do livro de Juízes, ou das histórias dos juízes, ele é um esquema fixo.
Geralmente, toda a história dos juízes aqui, ela tem esses pontos. O povo pecou, geralmente também práticas voltadas à questão da idolatria. Aí vem um castigo associado à dominação ou opressão estrangeira. É bom a gente sempre lembrar dessa diferença dessas duas palavras. Dominação é uma coisa, opressão outra, tá? Porque depois a gente também aplica isso à questão espiritual. Então, dominação é quando realmente um governo estrangeiro domina sobre o governo local, tá? Governando o nosso, vamos dizer assim, o nosso país, né? E a opressão é só quando há uma exploração, você continua tendo o seu governo, mas é oprimido, é explorado pelo outro governo, né? Bom, outra face dessa história geralmente é o arrependimento e o clamor a Deus. E, por fim, a instituição de um juiz por Deus vai lá e liberta o povo, né? São essas as fases da história do livro de Juízes, né? Um versículo super importante para a gente entender essa época, né? Juízes 21, versículo 24 a 25, diz assim: então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, né? Aqui está então a visão política, social e religiosa da época. Então, os filhos de Israel viviam cada um na sua tribo, né? Seu governo lá na sua tribo, sua família e a sua herança, que é a sua terra, né? E não havia rei, cada um fazia o que achava reto, que achava correto, tá ok? Essa era a organização social e política dos israelitas nessa época aqui. Qual é o objetivo do livro de Juízes? Bom, a mensagem principal do livro é que Deus não compactua com o pecado e não deixará impune o pecado, né? Então, todo o livro está tendo essa narrativa. O povo pecou, o povo vai sofrer. E a punição de Deus é deixar o povo sofrer as consequências de seus atos. Essa é a punição predileta de Deus. Deixa o povo sofrer as consequências de seus atos, tá? Todavia, o livro também mostra a misericórdia graciosa de Deus, sempre levantando líderes para libertar um povo arrependido e que o busca. Essa é outra grande mensagem desse livro. A misericórdia de Deus, ela é graciosa no sentido de que a busca que o povo faz não é, né, do mesmo tamanho do pecado que o povo faz, né? Então, não é que uma coisa compense a outra. Não, é infinitamente mais ofensiva o pecado do que o arrependimento no sentido de importância, né, em relação ao que as pessoas fazem de errado, né? Então, só a graça de Deus é quem realmente explica por que Deus liberta. Isso aplica-se também aos nossos dias de hoje, né? A gente peca. Às vezes até as pessoas gostam de falar sobre isso, sobre os crentes, né? Crente aí viveu, pecou, agora diz que é crente e está salvo, né? Bom, é exatamente isso. A misericórdia de Deus atende à graça. Não é que a pessoa agora fez coisas absolutamente que cobriu os seus pecados, não, né? O que a gente faz quando a gente se arrepende não é compatível com o que a gente fez quando a gente estava pecando, né? Quando a gente estava afastado de Deus. Então, o que justifica a libertação e a salvação é a graça de Deus, e não o tamanho do nosso arrependimento, ou o tamanho das boas obras que a gente faz após o arrependimento, né? Então, isso é bem importante da gente frisar.
Então, esses líderes que libertaram o povo, infelizmente, a influência deles não é permanente. E a gente observa isso também nos dias de hoje, né? A influência dos líderes, por mais positiva que seja, ela não é permanente. Quem, por exemplo, é crente por causa de um pastor, por causa de uma influência positiva que um líder tem, né? Que é carismático, que é amigo, que é servidor do seu povo, né? Então tem muito líder assim, né? Que atrai muita gente para a igreja, mantém muita gente edificada na igreja. As pessoas são cuidadas, essas pessoas são realmente têm um carisma muito grande, né? Mas aí depois que esses líderes saem ou são afastados, às vezes até mesmo eles pecam e aí escandalizam muita gente, né? Muita gente se desvia, muita gente sai e aí acaba perdendo essa comunhão com a igreja, né? Então é muito importante que a gente pense sempre o seguinte: líderes não são a base da igreja, são a base do povo. A gente tem que ter uma fé baseada em Deus. E, obviamente, que a liderança dos homens são importantes, mas elas não vão ter poder permanente de manter o povo sempre ligado com Deus. Tá? Bom, então como manter-se ligado com Deus? Aí está as lições que juízes vão nos ensinar. Primeira coisa, o dom da memória. Nós precisamos pedir a Deus um dom de memória, de lembrar das lições do passado. As lições do passado nos ensinam como viver hoje. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, desembaracemos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Que nuvem de testemunha é essa? Nuvem de testemunha do passado, das experiências dos outros do passado, da Bíblia, da história da igreja, da história nossa. Então, tem muitas experiências que nós precisamos dessas experiências para nos edificar e para aprender a não repetir os erros do passado, aprender a repetir as lições que edificaram as vidas das pessoas do passado. E assim a gente viveu uma vida mais coerente com o Evangelho de Cristo. Tá? Muito bem. Uma outra coisa que é super importante para a gente poder edificar uma vida que realmente seja graciosa aos pés do Senhor é lembrarmos da fidelidade de Deus. Olha, os israelitas se esqueceram de Deus e de seus feitos, porém Deus jamais se esquecerá de ser nosso Deus. Em Isaías 49, verso 15 e 16, diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele e do filho do seu ventre? É uma pergunta retórica de Isaías, porque ele quer realmente afirmar que o amor de uma mãe é muito grande por seus filhos. Mas ele reflete que existe casos excepcionais que as mães esquecem. Ele diz então: mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, diz Deus, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus não se esquece do seu povo. Tá? Há pessoas que fazem tatuagem com o nome dos filhos, né? Com o nome das pessoas que amam. Então, realmente Deus tem figuradamente tatuado o nosso nome na sua mão, para ele não se esquecer de nós. Glória a Deus por isso. A fidelidade de Deus é maior que tudo. Vamos pensar sempre nessas questões, meus queridos, meus amados. Você tem esquecido as grandes obras de Deus na sua vida? Como é que está isso? Você tem trazido à memória os grandes feitos do Senhor na sua vida? Faça de vez em quando essa reflexão e procure lembrar do que o Deus tem feito na sua vida, no seu dia a dia. Será que as circunstâncias do dia a dia estão tendo um poder de subjugar a sua fé?
Será que estão tendo? Então, por que às vezes a gente esquece das grandes obras de Deus na nossa vida? Em parte por conta disso, da gente deixar as circunstâncias da vida subjugar a nossa fé, os problemas de hoje, as faltas de hoje, e às vezes até as bênçãos de hoje. Tem gente porque hoje está rico, tem gente que hoje melhorou a sua vida, porque tem gente hoje que já passou a doença. Aí, às vezes, estão esquecendo de Deus, né? Esquecendo do tempo que buscava a Deus com mais fervor e mais vigor. Né? Bom, será que Deus está disciplinando você agora? Você está sentindo aí que Deus está pesando a mão sobre você? Tem um texto maravilhoso também em Hebreus que diz assim que Deus disciplina e ama, disciplina todos aqueles a que Ele ama, né? Um pai só castiga o filho porque ama. Então, se você está sendo disciplinado por Deus, é porque primeiro Ele te ama. Ele não quer ver você afastado dos caminhos do Senhor. Volte-se para Deus. Lembre-se de quem Deus é, o que Ele já fez por você. Lembre-se da sua história com Deus. Confie em Deus, que Deus te ama. Confie no Senhor e decida obedecê-lo. Decida obedecê-lo. E volte-se para Deus, meu querido. Ele está te esperando de braços abertos. Essa é a nossa grande maneira da gente aplicar esse livro de Juízes e suas histórias para o nosso dia a dia. Lembre-se, todas as vezes que você voltar para o Senhor, Ele está de braços abertos, esperando por você. Deus, nosso Pai, nos abençoe poderosamente, que essas lições aqui do livro de Juízes estejam sempre na sua vida, esteja sempre no seu caminho, no seu coração, que nós sejamos muito abençoados realmente, lembrando das grandes maravilhas que Deus faz por nós. Um abraço grande, que esse final de semana seja de vitórias, que esse final de semana seja realmente de grandes conquistas no Senhor. E que assim como o povo de Deus experimentou o grande livramento, Deus também possa te livrar e te edificar para você viver para a glória de Deus. Deus abençoe e que realmente a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém.